Fala, gente, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais uma quarta-feira na presença do Senhor, aonde vocês sabem que sempre às quartas às 2 horas da tarde eu entro ao vivo para estar liberando uma palavra para o seu coração e estar abençoando a sua vida e a sua alma. Hoje, tendo um dia um pouco corrido, entrei bastante antes para estar liberando uma palavra para o coração de vocês, e talvez hoje seja a palavra mais rápida, mais objetiva e simples que vocês vão ouvir, mas o fato de ser rápida e objetiva não faz com que ela seja menos profunda ou menos qualificada para atingir o coração de alguém. Livro de Jeremias, capítulo 42, verso 5 e verso 6. Então eles disseram a Jeremias: seja o Senhor entre nós testemunhas de verdade e fidelidade. Se não fizermos conforme toda a palavra com que te enviar a nós o Senhor teu Deus, seja ela boa ou seja má, a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, seja ela boa ou má. A voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. O texto que eu acabei de ler, Jeremias capítulo 42, o verso é o de número 5, e li o verso de número 6. Eu não vou nem entrar aqui no contexto, porque o contexto abrange outros sentidos, mas eu quero entrar nessa expressão e nessa preocupação que os príncipes aqui do exército de Joanã, os filhos de Cariá, filho de Cariá e Jezanias, os príncipes estão consultando aqui o profeta Jeremias para que traga uma resposta de Deus, para que eles saibam qual caminho eles devem seguir, para que eles venham receber uma orientação mediante uma decisão que precisava ser tomada diante do seu exército. E a pergunta que eles fizeram ao profeta, para que o profeta entregasse uma resposta de Deus, era essa: nós precisamos saber se a vontade de Deus é boa ou se é má. E ainda que seja boa ou má, nós queremos ouvir a voz de Deus e saber se é direção dele, se é a vontade dele. Porque independente se é bom ou se é ruim, nós estaremos atentos à sua voz. Porque importante é obedecer a sua voz. Tratando isso no meu devocional por essa semana, eu achei interessante a consciência que esses de querer ouvir a voz de Deus, tendo em vista que eles têm a percepção que nem sempre aquilo que Deus vai falar vai ser de acordo com aquilo que eles querem ouvir. Isso eles demonstram na colocação deles para Jeremias, na pergunta que eles fazem ao profeta: nós suplicamos ouvir a voz do Senhor, seja boa ou seja má, seja boa ou seja ruim. Porque importante é obedecer a voz de Deus. Essa percepção que eles têm é uma percepção muito madura, é uma percepção de alguém que tem um equilíbrio, de alguém que entende que nem sempre Deus fala de acordo com aquilo que nós queremos. Nem sempre Deus fala de acordo com aquilo que nós desejamos. Às vezes a vontade de Deus ela vai contrariar a nossa vontade. E eles têm essa ciência. Eles têm essa ciência. E tanto tem essa ciência, o pessoal que está falando que está travando no Instagram, eu estou ao vivo também no Facebook, tá? Pode vir para o Facebook, que o Facebook está fluindo normalmente. Eles tanto têm a ciência que a voz de Deus pode contrariar a vontade deles, que eles clamam ao Senhor através de Jeremias, tendo essa palavra, seja boa ou seja má, nós estamos prontos para obedecer a voz de Deus. Isso aqui é algo que chama um pouco a minha atenção, né? Por quê? Porque às vezes o desejo de Deus, o propósito de Deus, ele vai contrariar os meus propósitos. E quando a vontade de Deus contraria a minha vontade, eu devo me submeter à vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele sempre vai ser melhor do que a minha. O propósito dele sempre vai ser melhor do que o meu.
Então a primeira reflexão que eu tiro dessa devocional que eu havia feito é: eu estou disposto a ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir a voz de Deus? Porque às vezes você fala assim: não, eu quero ouvir a voz de Deus. Mas se Deus fala não para você, se Deus disser para você: eu não vou fazer, se Deus disser para você: eu não vou abrir, se Deus descer para você e falar: ó, conserta isso, arruma a tua casa, porque tem muita coisa que está fora do lugar, e você achando que estava fazendo tudo de maneira certa. Então a primeira questão é: você está disposta a ouvir a voz de Deus? Porque na maioria das vezes a voz de Deus ela vai contrariar a forma como você está vivendo. E esses príncipes, eles tinham essa consciência que poderia ser bom ou poderia ser mal aquilo que Deus iria trazer. Agora, independente de ser bom ou de ser mal o que ele vai falar, eu quero que ele fale. É o que os príncipes estão falando a Jeremias. Independente de ser bom, independente de ser ruim, independente dele falar que eu devo continuar nesse caminho, independente que ele fale que eu tenho que procurar outro caminho, eu quero ouvir a voz dele. Eu estou disposto a ser fiel à voz dele. Eu estou disposto a praticar aquilo que ele tem para mim. Eu quero ouvir a voz de Deus. Primeiro, nem sempre Deus fala com aquilo que você quer. Às vezes Deus vai contrariar a sua vontade. Às vezes a voz dele vai ser contrária àquilo que você pensa. Às vezes a voz dele vai distanciar você dos seus desejos. Vai confrontar a tua maneira de viver. E nós temos o costume de, quando recebemos uma palavra ao contrário, a gente fala: não é de Deus não, Deus não falou nisso não. Que para Deus falar comigo, ele tem que massagear o meu ego e tem que satisfazer o meu caminho. Só que eu preciso ter essa consciência que esses príncipes estão tendo ao consultar o profeta. Queremos ouvir a voz, independente se é boa ou se é ruim. Porque nem sempre Deus fala de maneira boa e nem sempre Deus fala de maneira ruim. Agora, o que ele falar, eu vou acatar aquilo que ele falar. Eu vou absorver aquilo que ele trazer. Eu estou disposto a ouvir a voz de Deus. Até porque eu sei que até mesmo as coisas que são ruins, até mesmo as coisas que parecem ruins, na verdade, lá na frente elas vão cooperar para o meu próprio bem. Porque aquilo que é ruim para mim hoje, lá na frente vai servir para o meu crescimento, para a minha maturidade, para o meu aprendizado, para o meu ensinamento. Então às vezes ele pode falar não para mim hoje, às vezes ele pode fechar um caminho para mim hoje, às vezes ele pode permitir um problema hoje, às vezes eu posso passar por coisas que eu não queria passar hoje, mas ele permite algo acontecer para me privar, para me guardar, me proteger, me preservar, para me ensinar. Porque até aquilo que ele diz não para mim, na verdade não é ruim, é bom. Porque há caminhos para um homem que parece perfeito, mas o seu final é de morte. Porém, os pensamentos de Deus são mais altos que os meus. Os planos de Deus são melhores que os meus. Então, independente do que ele fale, eu quero acatar o que ele está falando. Independente se ele vai me agradar ou não. Independente se a palavra que ele tem para mim é para me corrigir. Independente se a palavra que ele tem para mim é para me confrontar, independente da palavra que ele vai me entregar, é uma palavra que vai me satisfazer, uma palavra que vai me fazer chorar, independente se ele vai de repente querer me frustrar com uma palavra hoje, eu sei que tudo que ele faz é pro meu melhor. Porque de repente é melhor ele me frustrar hoje do que eu passar grande parte da minha vida num caminho errado, chorando amargamente. Então que ele me frustre, então que ele me confronte, então que ele me corrija, porque como o salmista diz no Salmo 23, o cajado dele me consola. O cajado dele não me mata, a vara dele não me destrói. Pelo contrário, o cajado dele e a sua vara me consola. Tem consolo no cajado dele. Porque tudo que ele faz é com intenção de me fazer bem. Nem sempre Deus fala da forma que eu quero, nem sempre Deus fala do jeito que eu quero, e na maioria das vezes a vontade dele vai contrariar a minha. Segundo, os príncipes estão dispostos a ouvir a voz de Deus.
seja boa ou ruim, eu quero ouvir a sua voz. E essa é a percepção que você tem que ter, essa é a maturidade que você tem que ter para esses dias. Independente do que Deus te entregar, esteja disposto a ouvir a voz. Esteja sensível para ouvir a voz. Ainda que muitas vezes contrarie os teus posicionamentos, a sua vontade, os seus... Esteja disposto a ouvir a voz. Aí tem gente que fala, mas como ouvir a voz de Deus? É só abrir a Bíblia. Abre isso aqui. Abre a palavra. Medita nela. Tem princípios que estão aqui que vão te ensinar a andar. Por isso que a Bíblia diz assim, que a palavra de Deus ela é lâmpada para os meus pés. Sabe o que significa lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos? Ela é direção. Tem gente que está perdido porque não está meditando na palavra. Tem gente que está sem direção porque não está meditando na palavra. Aí tem alguém que parou ouvir essa palavra e está dizendo, eu quero ouvir a voz de Deus, então medita nessa palavra de dia e de noite. Medita nela, de dia e de noite. Porque essa palavra vai te ajudar a você ter um posicionamento certo, um posicionamento espiritual, um posicionamento correto, bíblico, que traga felicidade para a tua alma, que traga alegria para o teu espírito, que te leve por um caminho de paz. É a palavra. Como eu vou saber se Deus está em alguma coisa? Lê a palavra. Porque a palavra te ensina os princípios. E os princípios vão nortear o teu caminho. E diante do caminho você vai saber a decisão certa a ser tomada. Isso para tudo na vida. Para tudo na vida. Como é que eu vivo? Como é que eu namoro? Como é que eu caso? Quando eu caso? Como eu devo viver a minha vida com Deus? Como eu devo seguir a Deus? Como é a maneira de viver? A minha conduta, meus relacionamentos, as minhas amizades. Como saber? Tudo isso está escrito na palavra, meditando nela de dia e de noite. Então quando você abrir essa palavra aqui, não enxergue ela como um livro qualquer que você esteja lendo, como uma história qualquer. Não é. Quando você abrir isso aqui, entenda que seja a boca de Deus falando com você. E a palavra de Deus vindo para te dar uma direção que você precisa para saber para onde ir. Agora, quando a palavra de Deus confrontar a tua vontade e você eu não quero isso aqui, não fecha a Bíblia não. Deixa a palavra transformar você. Deixa a palavra confrontar você. Ah, mas eu não gosto de perdoar, mas a palavra te confronta a perdoar. Ah, mas eu não quero andar com fulano, mas a palavra te confronta a você amar o outro da mesma forma, como Cristo te amou. Ah, mas eu não concordo, você não precisa concordar com aquilo que você leu, mas você tem que obedecer. Que às vezes você vai ler muita coisa que você não vai concordar, que a tua carne não quer fazer, e Deus não precisa da sua opinião para isso. Deus não precisa nem que você concorde com aquilo que está escrito, mas você precisa se submeter à palavra de Deus. Sabe o que é submissão? É você estar abaixo de uma missão. E quando você se submete à missão da palavra, o propósito da palavra, você vai alcançar uma vida bem-sucedida, uma vida de promessa, uma vida com gozo de Deus sobre você. Então a gente precisa ter essa consciência. A consciência que os príncipes tinham. Eu quero ouvir tua voz, Senhor. Seja ela boa, ou seja ela má. Porque eu sei que nem sempre Deus vai falar aquilo que eu quero. Seja bom ou ruim, eu quero ouvir. Segundo, eu estou disposto a obedecer. O que eu tenho que largar para ficar debaixo desse propósito? O que eu tenho que abrir mão para ficar debaixo desse propósito? Eu estou disposto a obedecer. Qual o caminho que eu tenho que sair para entrar no caminho de Deus? Quem eu tenho que largar? Qual tipo de ambiente eu tenho que sair para me submeter à vontade de Deus? Eu estou disposto a obedecer. E quando você se coloca no lugar da posição de Deus, no lugar que Deus quer que você fique, no caminho que Deus quer que você fique, as suas obras são bem-sucedidas. Os seus caminhos prosperam. Porque não há prosperidade fora do caminho de Deus. Existe o sucesso fora do caminho, mas a prosperidade não. Você pode conquistar a terra, você pode ganhar coisas da terra, mas a prosperidade é uma expressão que só o divino pode te dar. E não há prosperidade fora da direção de Deus.
Só Deus pode fazer isso por você. Então se atente à voz. Ouça a voz dele. Independente se ele te mandar para a direita ou para a esquerda, fica debaixo da voz dele. Ainda que às vezes confronte o teu eu, às vezes ainda que às vezes não seja aquilo que você quer ouvir, ou aquilo que você gosta de escutar, mas procure se submeter a essa palavra. Por quê? Porque a vontade dele sempre vai ser melhor que a sua e sempre vai te levar em lugares melhores, em caminhos melhores e maiores que os seus. Tá certo? Deus te abençoe. Fica na paz.